mais você. Oferecimento Arroz Riseto. Fica melhor na sua receita. Bem-estar. Oferecimento Neusaldina, a marca especialista em dor de cabeça. Bom dia! Biscoito ou bolacha? Faz diferença? Eu como todas que tem aqui no Pará. No norte, as estrelas das receitas são a castanha do Pará e o cupuaçu. O sabor é uma delícia. Muito bom mesmo. No centro-oeste, o que faz sucesso é bocaiúva, também chamada de macaúba. Ela tem ômega 3 e 9, que fazem bem pro coração. E olha, não para por aí não, viu? Ele é rico em fibras, beta-caroteno, muito importante para a nossa visão, para o fortalecimento de cabelos e unhas. E a farinha de jatobá? O que ela agrega ao biscoito? Ele tem 3 vezes mais cálcio do que o leite. No Nordeste, o polvilho pode ser misturado ao pó de alho ou à erva doce. Toda semana tem fresquinho, né? Comparado com os biscoitos industrializados, tem uma menor carga de conservantes. No Sudeste, pesquisadores da Faculdade de Agronomia da USP em Piracicaba estão testando biscoitos de casca de frutas. São mais ricos em fibras, minerais e também compostos antioxidantes, que vão ajudar aí a prevenir o envelhecimento. No Sul, o que se conserva é a tradição dos lindos biscoitos natalinos. Um biscoito médio, como este aqui com a cobertura, tem 110 calorias. Já o sem cobertura, 50 calorias. Não é um tipo de biscoito para sentar e comer uma pilha de biscoito, né? Mesmo com todas essas variedades, as bolachas mais consumidas no Brasil ainda são as recheadas, com muito açúcar e muita gordura. Quais as dicas das nutricionistas para incluir biscoitos e bolachas de forma saudável na alimentação de todo dia? Que delícia! Para conversar com a gente hoje, quem está aqui? 2 nutricionistas participam conosco. Andréa Zácaro e Marcela Tardioli. Você tem dúvidas? Manda para cá, 4002-2884 ou use a hashtag Você no Bem-Estar. Vamos começar por essa parte aqui, Andréa, que eu falei que eu acho chata, que é a comparação das calorias. Você falou assim, você acha a mais legal de todas, Eu né? acho. Como nutricionista, a gente calcula a dieta, né? Então, a ideia de ficar calculando, a gente precisa ver porções. E as pessoas têm dificuldade em transformar o que ela precisa em porções. Por exemplo, a gente tem o pão francês. O pão francês tem aproximadamente 150 calorias. Na verdade, se fossem 50 gramas, seriam 134. Mas como tem variação, no mercado você encontra pães com um pouco mais de 50 gramas ou menos, né? Que Vamos arredondar para 150 calorias. Para a gente arredondar. Tá bom. 150 calorias a gente consegue em 6 bolachas sem recheio. Creme cracker desse tipo aqui. Por exemplo. 6. Então, 6 um bolachas. pão francês equivale a 6 dessas bolachinhas creme cracker. Exatamente. Você poderia fazer um sanduíche de pão francês ou você poderia fazer sanduichinhos de bolachinha também, que seriam interessantes para substituir. Usando só 6. Mas 6 até que é bastante, né? Tá bom. 6 bolachas desse tipo bolacha maisena. Que também é interessante. As outras bolachas sem recheio, né? Se for pensar, a gente tem bolachas mais leves. E aí você consegue das bolachas mais finas um pouco mais. Então você consegue 7, 8 unidades. Tem bolachas que são maiores, você consegue uma quantidade um pouco menor, somente 4 e não 6. Então sempre pensando na quantidade que tem no rótulo, dá uma olhadinha e a gente vê a porção. Agora atenção, suspense. Tararam. Quantas bolachas recheadas equivalem ao pão francês? Por quê? Porque bolacha recheada é a mais consumida no Brasil. Então calma, Andréa. Suspense agora. Suspense. Tá bom. Atenção, vamos revelar. Vai. 2. A enorme quantidade de 2 bolachas. 2. Quem consegue comer só 2 bolachas recheadas? Até dá, mas é bem chato. Pra gente, mas pras crianças existe uma certa preocupação, porque ela pega o pacote e sai correndo. E acaba comendo uma quantidade bem maior do que poderia, de uma quantidade calórica e de outros nutrientes que talvez não sejam tão bons. Dá se só tiverem
2 bolachas no pacote. Se depois que a criança saiu correndo, ela devolveu o pacote só com 2. E agora, aqui, com a Marcela, a gente mostra quais são os mais açucarados. Não existe surpresa, porque a vida não é justa, não é, Mariana? Infelizmente, a vida não é justa. Eu vou mostrar aqui os mais açucarados. São os mais gostosos. Exato. Gente. Claro, olha aqui, um dos mais açucarados. Para mim. O biscoito recheado, né? A gente vê que é um dos mais açucarados. E o biscoito também, que eles têm uma cobertura ou também os recheios. É importante a gente falar que em uma alimentação saudável, a gente consegue introduzir esses biscoitos, porém... Vou tirando aqui. Porém, sempre com equilíbrio. Não consumindo uma quantidade muito exagerada ou muito grande. A gente tem aqui, por exemplo, esse que é cobertura com chocolate... Esse daqui, que também tem chocolate. Você vê que o gosto da nutricionista é o meu também, né? Elas também têm um bom gosto, né? Esses são os mais açucarados. Exato, exatamente. Tá. Numa porção de mais ou menos 6 biscoitos, a gente tem aproximadamente 40 gramas de açúcar. Vamos caminhar então para mostrar os mais gordurosos. Será que seriam também os mais gostosos? A gente sabe que a gordura, ela é um nutriente que traz o sabor, né? Porém, exatamente, vou repetindo, falando, a gente precisa consumir com equilíbrio. Então aqui a gente tem, por exemplo, o biscoito do tipo wafer. Aqui a gente tem os cookies, que são muito gostosos também, tem bastante chocolate. Os amanteigados. Aqui a gente tem um exemplo de recheado. Deixa eu pegar um amanteigado aqui. Os amanteigados. O biscoito recheado, ele estaria nas 2 categorias? Nas 2 categorias, exato. Tá vendo? É por isso que ele é o mais campeão consumido. de sabor. Campeão de ele sabor. É o mais açucarado e ele tá na categoria do açucarado e dos mais gordurosos. Exato. Agora, o que vai mudar com o biscoito recheado, com esse novo acordo firmado recentemente entre o governo e a indústria brasileira de alimentos para reduzir o açúcar? Vamos até lá, onde a gente tem um potinho de biscoito com açúcar, para a gente entender aqui um pouquinho melhor. Olha, a ideia da indústria é fazer com que o consumidor aproveite desses produtos, mas não consuma uma quantidade tão grande de açúcar. Dos 60%, 50% de carboidrato que a gente pode consumir, 10% pode ser de açúcar, né? Numa alimentação balanceada, equilibrada. Do dia, a gente tá falando, ao longo do dia. Que pode até ser de uma vez, se a pessoa quiser. Mas isso tem que estar num contexto de uma alimentação balanceada. Então aqui tem uma porção de bolachas, que equivalem a 130 gramas. Essa porção de açúcar é quanto tem hoje, atualmente. Exatamente. E essa é a porção prevista para a redução. Então, vou colocar uma do lado da outra aqui, para a gente entender o quanto vai diminuir. Não parece, assim, uma redução tão drástica. É bastante, viu? Já ajuda bem? Já. A ideia é reduzir até 62,4% de açúcar da maioria dos biscoitos. Ou seja, mais da metade. Mais da metade. A ideia é que você consiga fazer isso. Óbvio, é uma média, até 62. Então, dependendo do produto, você consiga reduzir um pouco menos e outro um pouco mais. Agora, o interessante é a gente notar, né, Marcela? Vamos passar para outros produtos aqui, porque a quantidade hoje em dia é muito grande de açúcar, né? Então, se você pegar, por exemplo, um leite fermentado aqui, a gente está falando de 100 gramas, né? Exato. Ou 100 ml em alguns produtos. Isso. Pode sentar, só toma cuidado com a nossa mesinha, que ela está meio bamba. Então, aqui hoje, atualmente, a gente tem 3 colheres dessas daqui de chá de açúcar nessa quantidade. Exato. Na verdade, hoje, com esse pacto da indústria e com o pacto que essas associações estão fazendo, pensando em 100 gramas de todos esses alimentos, nós teremos uma redução de aproximadamente 3 colheres de chá para 2022. A gente considerou mais ou menos 5 gramas de açúcar em cada colher de chá. Então, aqui eu teria 15 gramas de açúcar em 100 ml do leite fermentado. Aqui 2,5 em um iogurte. E aqui na bolacha do tipo maisena, a gente teria mais ou menos 4 colheres e meias de chá. Então vamos de novo, é o que vai ficar em 2022, Exato. não é o que a gente tem hoje, é já com a redução. Então, já com a redução. Um potinho semelhante a esse, um pouquinho mais, porque aqui tem 75, 80 ml, com 3 colheres de chá de açúcar. É bastante coisa. Agora vamos passar para o lado de lá, porque tem outros alimentos que também tem bastante açucarados, que a gente precisa entender aqui a quantidade de açúcar deles. Exato. O suco, que na verdade é aquele que tem no rótulo escrito néctar.
açúcar. Exato. Que é basicamente bastante açúcar. Se você prestar atenção no rótulo, daqui a pouco a gente vai falar disso. O primeiro ingrediente normalmente é o açúcar. Exato. Né? É. E aí vai ficar com 2 colheres. Com 2 colheres, aproximadamente uns 10 gramas de açúcar. E o achocolatado? Esse é do suspense de novo, né? Achocolatado, que tanta gente toma, que tantas crianças adoram. Exato. E que fazem dele o seu café da manhã. Exato. Se pensarmos em 100 gramas de achocolatado, a gente vai ficar para 2022 com 17 colheres de açúcar de chá, né?